Sexta-feira de feriadão, dando sequência ao que a gente estava falando naquele vídeo anterior sobre a ponte que acontece no encontro com o outro que nos leva de volta para nós mesmos. Como é que a gente pode perceber essa ponte, exercitar esse olhar para essa conexão que leva para a gente mesmo? Quando a gente está diante do outro, numa situação de conflito, numa discussão, numa situação de desconforto, é importante que a gente perceba quais questões surgem. O que está acontecendo dentro da gente enquanto a gente está tendo esse momento com o outro. Quando aquela situação que sacode a gente acontece, é importante que a gente perceba que pensamentos, que sentimentos, que lembranças estão vindo. Uma dica é a gente, mesmo depois, porque isso vai se tornando natural com o tempo, então provavelmente a gente vai fazer isso num primeiro momento após a situação ter acontecido. E depois, quanto mais a gente vai exercitando, isso passa a ser mais corriqueiro enquanto a situação acontece, fica mais natural. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma situação em que essa situação aconteceu, esse momento, né, de desconforto, de atrito, enfim, olhar para essa situação e escrever, ou também a gente pode gravar um áudio, ou uma lista mental, o que a gente se sentir mais confortável em fazer. E aí, nesse exercício, a gente coloca o que eu senti naquele momento. E pode colocar frases, se as frases não estiverem claras, pode colocar palavras, tópicos, palavras soltas. O que eu senti? Faz uma lista de tudo isso. Tava olhando pro vídeo, tava só aquela cabeça ali aparecendo no começo. Eu tô aqui bem deitada, ó, meus gatos. Aqui a galera. Continuando, então, quando a gente faz essa lista, a gente começa a perceber o que de verdade está acontecendo ali. O que aquela pessoa, o que aquela situação está trazendo que é meu. Lá naquele vídeo primeiro, eu falei que muitas vezes aquilo que isso é algo que muitas pessoas falam sobre isso, né? Que muitas vezes não é exatamente aquilo ali, né? Por exemplo, vou trazer uma situação. Existe um relacionamento abusivo. A pessoa sofre algum tipo de agressão. Não é que ela tem um agressor dentro dela e ela então está olhando para aquele agressor. Mas muito provavelmente tem a ver com uma situação, vamos supor, de autoestima. Então, aquela pessoa ali faz acordar esse aspecto dela que ela precisa olhar e curar. Então, nesse exercício da lista, nesse exercício da percepção, a gente vai olhar o que exatamente está acontecendo, o que aquela conversa, o que aquele atrito com aquela pessoa, o que aquele desconforto acordou em mim que precisa ser olhado. Nesse sentido. E qual que é o objetivo disso? O maior objetivo disso é ganho para a gente, porque a gente vai entender mais o que tem por trás dessas relações, o que é realmente nosso, o que a gente pode trabalhar para viver melhor e também quais relações são realmente adequadas para a nossa vida, o que a gente realmente está buscando naquela relação, o que a relação realmente está trazendo para a gente. Então, traz clareza para os nossos relacionamentos, tanto para o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, nos aproxima e nos conecta, como para o relacionamento que a gente tem com o outro. Então a gente só tem a ganhar.